Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, super quarta, dia de pré-rolagem no dólar. Olha só como o dólar subiu, já tá dando um sentimento para amanhã de alta, tá? Amanhã vai ser interessante entrar comprado. E no mini índice deu boas opções, né, na compra e na venda. Mas ficou negativo de novo, né? É bem verdade que ele fica aqui. Aqui os índices e o câmbio também, eles estão bem confortáveis, né? Só meio por cento de queda, meio por cento de alta. Enfim, pelo dólar aqui, né? Bora começar. Mas primeiro, DXY, pessoal. Olha aqui o DXY. Hoje nós tivemos e nós vamos ter, né? Aqui no nosso calendário econômico nós tivemos, né, amanhã já uma mudança de desemprego, né, 9,15 e 9,5, a taxa de crescimento do PIB, que veio muito boa, galera. Veio muito boa. Olha a anterior, menos 0,5 e a outra 3, sendo que o consenso era de 2,4. Então veio muito boa. E também aqui a nossa mudança de desemprego veio também positivo de forma geral. Os números vieram positivo para a economia americana, fez com que, olha o DXY, o spike que ele deu de alta, né? Ele voltou, né? Voltou a estar numa tendência agora de alta, tendência até um pouco mais íngreme, tá, galera? Essa liquidez aqui, que ele ficou trabalhando na madrugada, ele já tá puxando aqui para cima, inclusive do 99, né? A gente tá aqui, ele tende, quem ficou comprado aqui, né? Quem tá comprado aqui tende a soltar no 99, porque o DXY ele trabalha também, né? Aqui a gente tem um 98 e 500, 99 bola, né? Então os players de mercado se sentem a fazer logo uma parcial ou fazer um giro, algum tipo de movimentação nesses níveis de preço que todos os ativos financeiros têm, né? Seriam os pontos nevrálgicos. O nosso dólar também tem, e inclusive era o 600 aqui na nossa casa, aqui já considerada vencida, tá, pessoal? Aqui pelo menos no dia de hoje. Hoje o câmbio ele fez uma Petax em cima da outra, né? Que eu falo aqui para vocês, uma Petax escadinha. Olha aqui. Conseguiu colocar a Petax final acima dos 600, tá? Então uma Petax 88, 95, né? 604 e no 625,5. Casado, olha só quanto tá o casado, de 43 pontos. Já tá de 43 pontos, né? Então ele não vai buscar, ele trabalhou o preço à vista. Ele não trabalhou o preço futuro ainda, galera. Não dá para eu creio que seja possível, mas tem que fazer um esforço muito grande pro câmbio, porque são 43 pontos. É uma diferença muito, é um range médio, né? Um range pequeno do dólar, que são 50 pontos. E no nosso estudo sugerido nós erramos. Aqui o nosso estudo é meio-dia, né? Dessa Petax para esta Petax nós tivemos uma margem de erro de 7,5 pontos, mas essa nossa planilha, né, ela é boa para dias mais laterais, né? Esse é um estudo sugerido, né? Lembrando que é um estudo sugerido, tá? Como ele fez essa Petax uma em cima da outra, muito provavelmente ele vai acabar, né? Se fosse um dia normal, ele acabaria na alta, perto da máxima. Mas hoje nós temos também aqui, né, galera, a decisão da taxa dos juros nos Estados Unidos e mais tarde, obviamente, depois que o mercado ele tiver já fechado, né, a decisão aqui da nossa taxa de juros, que eu aqui vai ser mais do mesmo, né? Decisão da taxa de juros vai ser mais do mesmo e não vão mexer, tá?
enquanto essas histórias das tarifas elas não tiverem um estudo assim mais profícuo, né, do impacto dessas tarifas, eles não vão mexer. Possivelmente vai ser lá para setembro, tá, galera? E a nossa aqui, o meu palpite é que ou ele vai aumentar meio ponto, né? Vai ficar 15,5 ou 16. Infelizmente é isso, né, pessoal? O meu palpite, tá? Então, bora lá. Dólar, né, galera? O dólar aqui ele já começou, olha só, na CME, né? Máximo da CME e mínimo da CME. Como o nosso câmbio ele ficou meio lateral durante a nossa madrugada, né? E aqui tá o BRLT, tá? Que é o dólar turismo e o POC de ontem, que é justamente essa região aqui, né? Que o nosso câmbio ele trabalhou. Tá. E mais, né? A gente tem aqui também essa região bem importante de contrato, que é a maior desse contrato, tá? Olha só como o Place Defender, né? E aqui embaixo nós temos o ajuste. A nossa média do ajuste está errada, né? Tem que colocar aqui 4 horas. Isso. Tá aqui a média do ajuste, né? Então, ele não conseguiu buscar o ajuste, mas já trabalhou, né, num flat, né? O DXY ele ficou lateral na abertura, então sem grandes oscilações também, mas aqui a gente tem o 600, né? E uma venda, né, na modalidade scalp para trazer para essa região que era o nosso, porque tem uma região aqui, né, no volume profile, que aqui tá o 600, né? Então uma região para fazer um scalp e trazer para o POC seria bem interessante, né? Para depois vir desafiar de novo. Por quê? Porque ele está em cima ou da Petax à vista ou da Petax futura. Que ele tem feito isso, né, galera? Como eu já falei aqui, ele fica em cima da Petax futura ou da Petax à vista e vai lá desafiar a máxima, né? Outros dias aqui, fica em cima da Petax futura, Petax à vista e vai lá desafiar a máxima, né? Outros dias também, ó, em cima da Petax futura, ele quase testou, né? Nesse dia aqui, ele quase conseguiu, mas depois no mercado ele conseguiu, né? No mercado ele andou novamente, ele ficou só apoiado em cima da Petax futura, ó, compra. Em cima da Petax futura, compra. Em cima da Petax futura, compra. Então, tem dias que é assim, né? E hoje não foi diferente, olha só. Só que agora ele tá em cima do primeiro spot do dia. Petax à vista, Petax à vista. Porque olha onde tá a Petax futura. Tá lá em cima, né? Quem sabe com a oscilação do DXY, ele vai buscar essas regiões aqui, tá? Possivelmente eu creio que ele pode vir sim buscar aqui, mas eu acho que ele para aqui no 650, tá? Ele precisa trabalhar um pouquinho mais esse range, né? Tá. Então, o câmbio ele veio, trabalhou aqui, né? Em cima do preço à vista, né? E o que que aconteceu? 9,6, olha como eu mostrei para vocês. Olha só como estava o DXY subindo e com muita força, pessoal, subindo bastante, né? Tava até também olhando o nosso ouro, olha só. Ele saiu de essa aqui são as taxas, né? O ouro ele tem duas taxas, o nosso câmbio ele tem quatro, né? Que são o fixed price. Então ele veio, tocou aqui na hora que o DXY ele subiu, olha só que o ouro fez, né? Porque o ouro é a paridade entre o SHA, o SD, né? A paridade do ouro contra o dólar. Então, inclusive ele chegou aqui numa London Fixed Price, né? Que é a taxa dele. Trouxe uma liquidez, né? Mas depois fez uma outra taxa, né? Que essa taxa aqui, ela vai das 6 da manhã até as 11, né? E depois das 11 e depois das 6 da manhã, né? Então
O ouro ele trabalha assim, ele tem duas taxas, né? O Shag, o USD, ele tem apenas uma, né? Mas eu não costumo olhar tanto, tá? Tá, então DXY, galera, engatou realmente uma alta. Isso fez com que também o nosso juros apoiado, o nosso câmbio apoiado nos juros. Olha só como tá os juros. Então hoje o câmbio ele tem tudo para subir e a nossa bolsa vai descer, né? Segundo esse nosso panorama de mercado, tá? Ele até que olha só, os juros umas 10,5, 10,5 até umas 11, 11,20, eles arrefeceram, tá? Eles ficaram um pouquinho mais flat. Isso fez com que o nosso mini índice e a bolsa ela devolvesse um pouco mais a queda, né? Por isso que ele fez um movimento em N, né? Por causa dessa correlação que ele tem, né? E com outras mais que nós vamos ver já a seguir. Então, olha só, trabalhando na alta, né? Não tem nem o que falar aqui. Inclusive aqui a ponta mais longa que está em cinza, ponta pontilhada branca é a ponta média e a ponta curta seria em branco, né? Um branco aqui, uma linha com uma linha um pouco mais grossa, né? E isso aqui foi passado juntamente com nossa taxa externa, que é o DXY, né? Então o câmbio hoje foi só na compra, né? Hoje era para comprar em cima do preço à vista. Compra em cima do preço à vista, né? Aqui é o preço à vista. São esses aqui, né? Preço à vista, que é a nossa Petax de venda daqui do Bacen. Deixa eu mostrar, justamente, né? São essas Petaxes aqui. Então, preço ficou trabalhando, não conseguiu buscar o preço futuro, né? Provavelmente amanhã, talvez ele já tente, né, galera? Só conseguiu buscar o spot, né? Porque a gente tem o preço a vir, o spot, a gente tem o spot do dia, que é a primeira petaxe, e o spot final, que é o nosso D0, que seria a petaxe final, né? Ele não conseguiu buscar e eu creio que ele não vai conseguir buscar, tá, galera? Possivelmente, mas hoje, como nós temos hoje é dia de super quarta, né? Então, pode ser que numa volatilidade, aqui uma compra seria bem interessante, né? A gente tem que averiguar, né? Não tem como dar um palpite aqui sem antes saber o dado, tá? Apenas as estimativas e o consenso de mercado. Então, galera, foi basicamente isso, né? Ele ficou aqui, inclusive, daria uma venda mais arriscada, que seria aqui no 25, né, galera? Aqui eu falo para vocês, tem opção de compra, opção de venda. Olha só, ele vem aqui e chega aqui praticamente, deixa eu mostrar aqui, no 25, né? No 25, 27 faz uma frequência e já vem aqui pro 20. Então, opção de compra e de venda, né, que a gente tem no 75 e 25 de cada range. Ele só vai lá e volta, né? Então, para mim essa venda aqui de risco, uma venda de risco, porque ele estava muito tomador. E galera, e mais uma informação, só que isso aqui é um olhar mais pessoal. Isso aqui é HFT, tá, galera? Isso aqui, olha só, não é trade. Isso aqui não é trade, tá, galera? Inclusive tá aqui, olha só, mais espaçado. Eu tenho aqui o gráfico de 1 minuto. Olha só como fica espaçado. Isso aqui é a densidade do tick, né? Por 1 minuto. Olha só que como é que fica, né? Bem padronizado, tá, galera? Essa subida aqui, obviamente que eu não tenho como provar, mas isso aqui é HFT, tá? Isso aqui é HFT, não é trade não, tá? Então alguém ou grupos de players se juntaram ou um player comprou de forma mais forte aqui, né? Que inclusive no nosso fluxo, né, que ele se esconde, ó, tá negativo, tá caindo, mas não tá caindo, tá só subindo, né? Então isso aqui para mim uma subida bem, olha só, chega até um preço médio tá bem interessante para frente, né? Tá.
Bora aqui para o nosso mini índice, galera. Índice trabalhou, né? Fez praticamente um N, voltou pro lado um pouco mais negativo, né? Eu acho que assim ele vai ficar. Deu dois movimentos, praticamente quatro movimentos interessantes, tá? Mas sendo que esse aqui com certeza foi o mais perceptível, né? Porque o que a gente entende? A abertura do mercado, os nossos índices, né? Que aqui que eu acompanho, eles estavam, o nosso juros estava subindo, então o mini índice ele começou a cair, tá? Só que depois os juros eles arrefeceram e aí isso aqui deu um respiro, mais a abertura do mercado americano, né? Como aqui eu tenho outros índices que eu observo, olha só, tão negativo, igual o nosso mini índice, né? O Ibovespa. Olha aqui, as ações de defesa, o índice BCIC, o setor de consumo aqui também, ó, menos 0,5%, menos 0,39, menos 0,31, isso aqui tá, e o nosso mini índice menos 0,43, né? Então tá no mesmo range, né? Tá um pouquinho mais parecido. E o meu entendimento foi que a abertura do mercado à vista deu uma força, olha só, a abertura do mercado à vista fez um movimento, né, um pouco mais contra-intuitivo, tá? É bem verdade que ele estava descendo aqui e o nosso mini índice ficou um pouco mais flat, né, galera? O mini índice ficou um pouquinho mais flat. Olha só. E depois começou a subir, né? Pegou uma atração mais forte, né? E eu entendo que como ele estava na queda, né? Então ele faz um POC aqui, né? E começa, ele não retornou no POC, né? Que a gente costuma ver, né? Ele só fez um movimento mais baixo e já caiu. Ficou aqui trabalhando no 0,5%, né? Na linha do 102.700. A abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, né? Que são essas duas janelas operacionais. Olha só como movimento de alta, né? Então ele trouxe a liquidez para cá, tá, galera? Ele trouxe essa liquidez para cá. A gente tem um POC. Até então era venda, uma venda que para vir trazer para esse POC, né? Foi assim que ele fez, mas depois ele renovou a máxima. O que isso nos causa, né? Qual é a leitura do price action? Que seria, aqui seria obviamente um stop ou trazer, né? O que eu costumo falar para vocês. A gente tem a região de maior liquidez. O índice ele tem que fazer esse movimento e voltar, né? Se ele fizer muito forte, quer dizer que tu vai levar um stop mesmo, mas ele costuma fazer esse reteste justamente nessa área aqui, né? Porque essa aqui é, é como eu chamo, né? Ele está chamando a venda, mas não, vai ser a compra, né? Então o stop, se ele renova, né? Se ele vem aqui e não consegue passar e renova, é compra. Mas ele passou rápido, tá? E a compra para mim tava aqui em cima desse ajuste, tá, galera? Então ele passa, né? Aqui leva um stop normal do mercado. Depois ele vem, volta e toca aqui, ó, em cima do ajuste. Quando nessa renovação aqui, aí sim a gente tem pelo menos uma modalidade scalp aqui, né? O preço tá aqui, né? A gente tem quase 1 para 1, basicamente. Dá para arriscar, né? Com poucos contratos. E basicamente hoje foi isso, né? A venda aqui não tava assim um pouquinho mais clara, só ficou clara aqui, né? A venda, porque ele faz a mesma coisa, né? Volta para as médias, né? A gente tem as médias aqui, ó, trabalhando, segurando o preço, né? Que é a média de quem faz as operações na abertura do mercado à vista, na abertura do mercado americano, né? Então,
Abertura do mercado americano. Bora olhar aqui o nosso EWZ. Olha só, queda, né? Ele até esboçou uma leve alta. Deixa eu até trazer para cá. Tá caindo, né? Ele tá caindo menos 1,35, né? Menos 1,31. O nosso BR Titãs 20 aqui, olha só. Inclusive fez uma movimentação mais forte de queda e foi buscar, né? Foi renovar ela aqui, né? Então tô trabalhando uma estrutura de queda. O que é que tá acontecendo com o nosso mini índice? Também, né? Então, se fosse pareado com o mercado americano, né? Essa compra aqui nós temos como alvo justamente o 0,5%, que é no 134 mil, né? E aqui quem vendeu, né? O objetivo de trazer seria nessa região aqui, né? Que ele veio depois. Que aqui a gente tem um nó de liquidez mais forte. Inclusive quando ele chega aqui, né? Deixa eu desenhar realmente para você. A gente tem um nó de liquidez onde ele fez essa movimentação, voltou nela e subiu. Aí olha só onde ele vai buscar, né? Então quem vendeu aqui tem, obviamente, dentro das médias a pessoa ela passa calor, tá? É bom e que o preço faça, né? Uma movimentação de queda na volta, porque ele cria uma liquidez novamente e vai no POC e a renovação aqui, né? Então a mínima para trazer justamente para essa liquidez passada aqui, né? Então esse é o price action, né? É assim que funciona a movimentação do preço, quando ele carrega a liquidez e como ele interage com ela, né? E bate aqui e fica trabalhando, né? Ele fica aqui trabalhando, que eu falo aqui para vocês. Quando ele cria uma liquidez, qualquer venda aqui, compra aqui, você passa calor. Venda aqui, compra aqui, você passa calor. É esperar ele voltar, né? E, né, numa direção, interagir com o POC. Se ele renovar de novo, aí sim, a venda. Para trazer para uma liquidez normal, né? Para trazer uma liquidez antepassada, né? Uma liquidez um pouco mais forte, né? Que eu digo aqui para vocês. Então, basicamente é isso, galera. Então, não é martelo. O gráfico ele é justamente mais ilustrativo, tá? Ele não serve, ele serve mais para estudo. O que que a gente tem que entender é que ele sim realmente é para o estudo, mas a gente tem que ver o preço, né? A movimentação do preço, né? Porque o gráfico, principalmente isso aqui de 2 minutos, quando tu coloca a variante preço, aliás tempo, né? Tu dá a tua leitura ela não fica tão boa, né? Inclusive eu tenho aqui o gráfico range no IndieFoot, olha só que esse aqui seria um gráfico um pouco mais ajustado, né? Tá ajustado para a frequência de mercado, né? Para o IndieFoot tá de 32, tá? E para o nosso IBOV tá de 130 range, né? Tá um gráfico um pouco, olha só, um gráfico um pouco mais maduro, né? Inclusive aqui a gente tem a compra, né? É o mesmo sinal, ó, compra para vir para o 0,5%. No IndieFoot também. Aqui, né? Passa, volta, compra para vir no 0,5%. Que é justamente esse scalp aqui, né? Que eu achei que seria mais interessante em cima do ajuste. E no IndieFoot ele fez a mesma coisa, né? Olha só, ele volta uma frequência, toca no ajuste e vem para máxima, né? Que seria esse 0,5%. Então aqui está a nossa compra e o stop está aqui atrás, né? Para levar para cá. Tanto faz num gráfico de tempo ou no gráfico de range, mas é importante a gente ver liquidez, tá, galera? Ver isso aqui, olha. É isso aqui que a gente tem que estar de olho, né? No volume profile, né? Que a gente vê a liquidez. Onde está a liquidez aqui, ó? A liquidez maior está no 132 e 740, né? Então
pode ser, ele tem que passar dessa região, né? Interagir e rejeitar. Então, galera, basicamente é isso. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Qualquer dúvida, pessoal, olha só o movimento aqui que o dólar fez agora. Olha onde ele parou, justamente na nossa Petax, né? É, galera, fez um movimento um pouco mais forte, né? Procurou o POC e a Petax, né? Então, quem comprou aqui já tá ganhando uns bons pontinhos, né? O mercado ele nunca anda assim, né? Sem justificativa. Galera, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com o amigo de vocês. Dúvidas? Deixem um comentário com uma pergunta ou crítica. Até mais, valeu!